Olá pessoal, eu sou o Marlon Furtado da Qualifique Escola de Síndico e hoje nós estamos com mais um episódio do podcast Histórias de Portaria. Então nosso convidado de hoje é o Sátiro Ferreira, que está aqui conosco, já vai se apresentar, que vai bater esse papo conosco aqui sobre histórias de portaria, de condomínio, de um modo geral. E fique conosco, se você se interessa por condomínio, vive esse ambiente, tem relações, né, digamos assim, sociais, de interação com o condomínio, este podcast é para você. Fique conosco que a gente vai começar o nosso papo já já. Sátiro Ferreira, tudo bem? Um prazer recebê-lo aqui conosco. Queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse para a nossa audiência, para que a gente comece esse bate-papo aqui interessante sobre histórias de portaria. Ok, meu nome é Sátiro Ferreira, sou um profissional da área de departamento pessoal, de condomínio, né? Queria primeiro agradecer a oportunidade pelo convite, Um prazer. estar participando aí desse bate-papo. E nós vamos ter aí um tempinho para passar algumas informações que a gente julga necessário para a vivência mesmo do condomínio, entendeu? E estou à sua disposição, Márcio. Não, perfeito. Então, você como um profissional da área, atua em que setor especificamente? Hoje eu sou supervisor, então eu atendo a todas as áreas do departamento, tá? Desde a admissão do funcionário, a ajuda nos benefícios, os contato direto com o síndico, no sentido de tirar toda e qualquer dúvida, né, que a gente possa, enfim, dando uma ajuda como um todo dentro do setor. Não, perfeito. A gente, como profissional que está aí no mercado há muitos anos, a gente, né, lida com várias facetas dos empregados. Então, por exemplo, a gente faz treinamentos, né, em company, faz treinamentos em auditório, né, em determinados locais, e a gente percebe a importância, né, de você interagir e entender a realidade de cada grupo social. No nosso caso específico, são empregados de condomínio, né, tem algumas características, né, e dependendo do estilo de interação, nós temos situações diferentes, né? Então, quem atua como síndico, por exemplo, vê lá no dia a dia no condomínio, quem trabalha na administradora acompanha algumas situações burocráticas e tal. Você, como homem de frente em departamento pessoal, que envolve vários processos, né? Processos burocráticos, digamos assim. Que tipo de evento, por exemplo, você já teve que lidar, digamos assim, que você percebe que volta e meia acontece nos departamentos pessoais de condomínio? Primeiramente eu queria fazer uma breve, né, um breve resumo Sim. da minha história enquanto profissional do departamento legal, pessoal. muito bom. Eu estou nessa área desde 95. Certo. Eu comecei, não diretamente, caí como se fosse quase de paraquedas, porque eu tinha uma outra atividade. Foi um dos meus primeiros empregos, eu fazia lá atrás, né? Eu fazia, se chamava antigamente, aqueles contínuos, que eram aqueles mensageiros que faziam entregas na rua de mercadoria. E uma dessas épocas, eu fazia isso e voltava sempre para o setor, né, para o local, para a empresa que eu trabalhava na oportunidade. E sempre, assim como eu voltava antes, eu sempre ficava de olho no profissional que estava naquele momento, naquela área, exercendo aquela profissão, né? Então, olhando, um dia eu fui convidado a ajudar, né? Até porque, na época, essa mesma profissional, a mãe dela era muito adentrada, né? Sim. E ali eu percebi que talvez surgisse alguma brecha para, em algum momento, eu ter essa oportunidade. Então a coisa foi acontecendo, e eu pegando, né, e, quer dizer, aprendendo bastante. Eu lembro que naquela época nem perto do que é hoje. Hoje você tem uma série de facilidades, mas naquela época era muita coisa manual, muita né? coisa muito manual, papel. muito papel. Eu lembro que tinha aquelas impressoras não lembro mais o nome da impressora. Matricial. Porra, aquilo era termo antigo mesmo, que você fazia tudo na mão. Tinha de calcular e depois saber o que estava fazendo. Peguei essa época tudo direitinho. Então era uma dificuldade muito grande. Tá? Hoje, de vista do que era, está muito mais modernizado e não pode ser diferente. Mas assim, a principal
característica, né, que mudou, as facilidades com esse passar do tempo, facilitou muito o trabalho, né? Então, assim, hoje o que eu vejo, já passando para a área de condomínios, eu vejo uma facilidade muito grande, entendeu? Com os processos. Eu, como falei com você antes, eu tenho a atividade, uma das atividades principais é a orientação aos síndicos, né? Que a gente sempre discute no nosso setor, na nossa área, aquilo que a gente vê como uma coisa, eu diria, óbvia para a gente tem que entender que para o síndico que trabalha, tem uma outra atividade, né, não só de síndico, aquilo para ele às vezes tem uma dificuldade de entendimento. E a gente tem que ter essa expertise para saber lidar com isso. Uma das coisas que a gente percebe, né, Ferreira, com essa, você falou aí de 95 para cá, nós estamos falando de praticamente 30 anos, né? Daqui a pouco faz 30 anos, e em 30 anos muita coisa mudou, né? Era a questão da informática, informatização dos processos e tal, e talvez essa concepção que você falou, né, de a necessidade de alguma orientação, venha nesse sentido de compreender os processos burocráticos. Então, às vezes, muitos moradores, ou, sei lá, síndicos, assim, de primeira mão, imaginam o condomínio como algo simplesmente caseiro, domiciliar, e que talvez não requeira uma formalidade. No entanto, ninguém melhor do que você que está nessa área, né, para entender que a necessidade de passar, de fazer essa compreensão para os síndicos, né, principalmente para os porteiros, com relação a muitos processos, né, que envolve o quê? Transmissão de arquivos, e-social. Então, talvez, né, você pode falar melhor, né, o cara, Ferreira, admite aí o fulano de tal. Quando é que ele começou? Começou no dia 15 de maio. Pô, mas hoje é dia 20 e tal, o que houve? Então, transmitir informações via processo, via sistema do e-social, não é a mesma coisa que você fazia antigamente manual, né? Requer prazo, requer as informações muito mais precisas. Hoje somos muito mais cobrados, né, cara? Assim, não tem como você fazer retroagir determinados tipos de informações. Então, até porque, como a gente está falando de e-social, é um processo que veio para exatamente fazer a fiscalização hoje dentro dos condomínios. Então, a gente não pode simplesmente fazer qualquer tipo de situações de forma errada, equivocada, que lá na frente mesmo vai dar problema, entendeu? Então, a gente tem que agir dentro da realidade do que hoje se manda os processos atuais. Com relação a esse processo de conscientização, né, dos clientes, dos síndicos, dos empregados de condomínio, né, as administradoras têm esse desafio, né, de estar constantemente alimentando os clientes com informações sobre as novidades legislativas, os processos, sim. Né? Temos aí o último, recente, o FGTS digital, temos aí o DET, né, domicílio eletrônico trabalhista, né? São várias situações que volta e meia acometem as administradoras e a gente precisa estar sempre informando aos clientes, né? Sobre a parte de educação, formação dos empregados de condomínio, a gente sabe que não existe uma exigência formal com relação a ensino médio, ensino fundamental, são atribuições que não requerem essa formação, diferente de algumas outras atividades, mas é uma demanda bastante presente. A gente vê que o ciclo de vacância fica mínimo, né? Sim. Então, assim, talvez você possa me confirmar, né? Sempre que há uma demissão no condomínio, normalmente ela é seguida de uma nova admissão. Sempre tem uma substituição. Uma substituição pela conta da necessidade, né? Então, você diria que quem trabalha nessa área de condomínio tem dificuldade de se recolocar? Ou você acha que é uma demanda muito presente pela nossa natureza da sociedade? Como você falou, Marlon, na verdade, sempre há essa reposição, né? Ainda que tenha essa dificuldade. Mas eu percebo, né, assim, algumas qualificações, né, que não são exigidas, ok, mas é preciso que se tenha bastante treinamento, né, para que não exista exatamente essas trocas constantes, né? Isso é fundamental. E hoje eu acho que o fundamental para que o funcionário permaneça um tempo maior no condomínio é que ele seja
constantemente se qualificando, constantemente tendo orientações, constantemente sendo orientado a realizar o trabalho dele da melhor forma possível. Por exemplo, um funcionário que está exercendo o seu trabalho sem o manuseio, o uso dos EPIs, né, por exemplo, né, isso. pode ser acometido de um acidente e isso virar um afastamento, né? Virar afastamento, isso é super prejudicial, né? Primeiro para o funcionário e também para o condomínio, né? De alguma forma o condomínio sofre com essa situação, né? Então é fundamental que eles tenham essa consciência, que sejam cobrados a isso, né? Para que evite esse tipo de situação. Não, perfeito, isso é fundamental. Você, nesses tantos anos de experiência na lida com o pessoal de condomínio, você já teve alguma experiência inusitada, assim, que tenha saltado aos olhos, digamos assim, nessa tua vida de departamento pessoal? Tenho e vou contar. Como é que foi essa história? A minha mesmo, né? Aconteceu comigo. Foi uma situação muito complicada, difícil de entender até hoje. Porque que acontece? Aqui mesmo, né? Eu tenho a função de orientar, né, o síndico. Quando o gerente de relacionamento tem alguma dificuldade com o trato de questões de leis, né, de interpretação de convenções coletivas, essa situação toda. Então, uma das gerentes foi na minha sala e, depois de dar as orientações que ela tem conhecimento, o síndico fez um questionamento para ela. Poxa, por que a partir desse mês eu tenho que fazer esse tipo de contribuição? Ela informou, isso foi uma determinação da convenção coletiva, não é só eles, todos os condomínios estão passivos e responsáveis e orientados a fazer esse tipo de contribuição. E ele simplesmente, eu falei, então tá bom, então faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, traz o telefone aqui, vamos botar no Viva Voz, vamos ver se eu consigo fazer com que ele entenda, né? Entenda que isso não é uma coisa, uma exigência das taxas, e sim um cumprimento da lei. Então ela fez a ligação, nós começamos a conversar com o síndico e ele simplesmente se alterou, não aceitou a orientação, né? Simplesmente se alterou e, enfim, não, isso não existe, não é assim que funciona. Então, assim, e desligou o telefone e disse que estava vindo aqui para a estrada. O condomínio é próximo, né? E falei, tá bom. Quando ele falou que viria, para mim eu achei ótimo, porque às vezes você falando assim, pessoalmente, né, fica mais fácil. Pode ser que ele talvez entenda. Então, já quando ele falou que vinha, eu já peguei a convenção coletiva, peguei já todas as informações pertinentes para tentar explicá-lo. E em 5 minutos ele chegou aqui. Só que nesse inteirinho eu estava fazendo um atendimento. Estava atendendo lá uma homologação, né, uma dispensa de funcionário. Ele chegou na porta, aqui na recepção e perguntou, quero falar com o Ferreira. Eu ouvi ele falando, aí eu me levantei da minha sala, né, e falei, opa, beleza, vou falar com o senhor agora. Tentei cumprimentá-lo, ele já recuou, não quis falar. Aí eu percebi que ele não estava legal. Não estava para amigos, não estava muito amigável. Uhum. Eu falei, senhor, só esperar só um minutinho, falou que eu estou fazendo um atendimento, mas já vou atender. Não quero falar agora. Eu falei, senhor, só um minutinho, por favor, que eu vou dispensar aqui o meu atendimento, que eu já estou aqui fazendo, e já falo com o senhor. Não, eu não quero, eu falei com você que estava vindo agora, eu quero atendimento agora. Aí eu peguei, fechei a porta, fiquei pro lado de fora, para que ele não entrasse e causasse uma situação mais constrangedora. E então ele simplesmente, não sei, estava bastante alterado, né, com essa situação. E naquele momento eu senti que se eu volto para a sala, eu não teria sossego, não teria paz. Ele iria fazer daquela situação que já não estava confortável ainda pior, né? Aí ele começou já a querer briga, tá? E foi no momento em que teve o meu gerente geral, conseguiu acalmar aparentemente a situação, trouxe ele aqui para a sala e eu voltei para a minha sala e concluí o que estava fazendo, né? Ou seja, fiz o último atendimento, o pessoal foi embora, tá? E isso demorou uns 10 minutos. 10 minutos depois, ele saiu aqui depois do atendimento, eu achei que estava tudo certinho, tranquilo, e novamente ele voltou na sala e esmurrou a porta como se fosse derrubar. Aí
é meio complicado, né? Sim, Alguma sim, coisa claro. precisa ser feita, porque aí já vai ser a minha integridade e a integridade de quem estava comigo na sala. Só tinha meninas, né? Mulheres. E por muito custo, depois veio polícia, enfim, foi uma situação super desconfortável, né? Eu diria, e enfim, eu precisei fazer um boletim de ocorrência depois, e foi essa situação, bem complicada, situação pela qual eu nunca imaginava ter passado. Mas essa foi uma situação Ou seja, bem desagradável. você viveu essa experiência mesmo no ambiente burocrático, de administradora, de setor, né, de Sim, atendimento, que não é diretamente no condomínio em si, né? isso. Mas isso mostra como a gente tem que estar preparado para as eventuais situações que fogem da regularidade. Exatamente. Ninguém sai de casa imaginando ser agredido por um De cliente jeito ou nenhum. verbalmente, que De jeito nenhum. seja, né? Exato. Ainda mais assim, com vias de fato, como você falou, Sim. e pelo que você narrou ali, você teve a tranquilidade, né? Sim, a inteligência sim. emocional ali de lidar com a situação para que não ficasse de forma... Piorar só se eu fosse brigar ou discutir, acho que a coisa só piorava, entendeu? Só iria piorar. Então você tem que ter uma tranquilidade, saber da tua responsabilidade naquele local, naquele momento, saber que aquilo não é o local adequado, nem seria. Manter a tranquilidade e, enfim, tentar fazer com que as coisas se apaziguem da melhor forma possível. Não, perfeito. A gente que está aí nesse mercado, a gente sabe que essas situações podem acontecer mesmo, né? Eu acho que se a gente perguntar a qualquer um, sempre haverá alguma história, né, de desafio que a gente vivencia, mas é importante que tenhamos tranquilidade para lidar com isso da melhor maneira. É muito fácil alguém perder a cabeça, né? Dentro das nossas personalidades particulares, né? Pode ser que alguém reaja no bateu, valeu. Tem outro tipo de atitude, né? Mas naquele momento o que me veio era, sabe, ficar tranquilo, tentar apaziguar e não ter qualquer outro tipo de atitude. Perfeito. No teu atendimento do dia a dia, assim, a parte burocrática, eu vejo que questão de admissão, demissão, acompanhamento do sindicato, o que você percebe assim que seria as dúvidas mais frequentes assim dos funcionários? As dúvidas dos funcionários mais frequentes, cara, são com relação a pagamento de férias, no sentido quando, assim, é muito difícil quando eles saem de férias em períodos quebrados, né? Ou seja, nunca sai... sim, o entendimento do entendimento quando recebe o contra-cheque. contra-cheque. Se ele sai dentro de um 30 dias dentro do próprio mês, sem problema. Agora, se ele sai no dia 15 de um mês e volta no 15 do outro, quando ele recebe o contra-cheque, é uma dificuldade para explicar. Poxa, mas mudou o meu salário base, não é mais isso. Quer dizer, ele vai receber proporcionalmente o que ele trabalhou, né? Isso é uma das coisas que mais acontece. Esse relato que você tem, eu até tenho, assim, lembro de uma experiência particular no passado, em que o recebimento, né, de valores antecipados, ou por exemplo, fora da folha no primeiro momento, né, que não espera a folha chegar, e você paga antecipado, então o cara recebe lá, sei lá, ele tem uma gratificação de R$500, não quer esperar fechar a folha. Então ele recebe o valor adiantado, quando chega na folha, movimenta-se aquele valor, entra e sai. Isso é um dos transtornos também. Então, imagina, quando ele olhar o contra-cheque, ele vai dizer, pô, mas você me pagou e descontou, o que adiantou? Ele não tem, assim, a expertise, né? A capacidade de perceber que aqui não está sendo descontado, porque ele entra dos dois lados. Sim. Aqui está apenas sendo contabilizado, né? Para que você tenha mais à frente a certeza e um documento, né, do próprio condomínio que respalda que aquele valor foi pago. Sim, imagina se eu só deposito. Sim. Como é que amanhã ou 2 meses depois o cara vai falar assim, pô, eu não recebi. Sim. Enquanto você faz, até porque esse valor ele precisa ser, tem que sofrer encargos sobre esses valores. Eu não posso simplesmente pegar e tirar do caixa da empresa, do condomínio no caso, e pagar. Aquilo tem que sofrer algum tipo de encargos para que você realmente caracterize o valor pago. E não sofra nenhum tipo de sanção mais tarde. Entendeu? Não, perfeito. Embora a gente saiba que não existe assim, a qualificação formal, né, para empregado de condomínio, né, o que você diria que seria um diferencial, por exemplo, para quem trabalha nessa área em condomínio? O diferencial hoje em porteiro, né, é aquilo que
todo mundo elogia, principalmente é o seu comportamento, é a sua, eu diria, você ser um cara educado, um bom trato com as pessoas, com moradores, né? É uma coisa que os síndicos sempre prezam, né? Quando eles contratam funcionários. Que o cara seja educado, que o cara tenha, seja gentil, enfim, que tenha uma boa comunicação com os moradores, não seja aquele cara turrão, brigão, que sempre de cara feia, está sempre bem asseado, bem limpinho, sapato bem direitinho. Isso é uma das coisas que qualifica e que deixa todos num ambiente bem tranquilo. Isso porque, né, muito do sentimento mais, digamos assim, primário, comum de quem lida no condomínio tá concentrado realmente nas relações, como você falou, Sim, né? sim. Então, às vezes, você pode ter um porteiro que é analfabeto, formalmente, não teve a educação formal, no entanto, tem um bom desempenho nas relações sociais. Né? Isso é um grande ponto, entendeu? Eu acho que não é a sua formação. Sim, ajuda muito, mas não é só isso. Né? Se você tem uma boa relação com o seu, vamos dizer, cliente, né, que são os moradores, são as pessoas que eles atendem diariamente, é o dia a dia dele está ali. Então, se ele tem uma boa convivência, tem um bom trato com todo mundo, isso facilita muito o trabalho deles. E é o diferencial para a permanência, né, para o convívio junto aos condôminos, enfim, dos moradores. Então, nesse sentido, o que você diria agora no lado oposto? Né? O que um profissional de condomínio não deve fazer, né? Ou que seria... Sempre aquela tal, né, a tal intriga, aquele mau relacionamento entre os colegas, né, aquele cara que está sempre de cara feia, muito mal-humorado, que reclama de tudo. Né? Eu acho que isso realmente é um ponto muito negativo. Embora ele pode ter toda a razão do mundo, mas ele tem que saber se portar, tem que saber se comunicar. Não é com agressão, não é com briga que se resolve. É sempre com palavras, sabe, não grosseiras, mas sempre tentando mostrar, né, para o síndico, no caso, que determinada situação não está correta, mas sempre com educação. Sempre mostrando que não é com gritaria, não é com mau humor, com brigas, que se resolve as coisas. Tem que ser sempre um bom senso. Isso, nos nossos treinamentos, a gente percebe muito isso. Né? A gente tem algumas qualificações direcionadas, né, na área de segurança, área de boas práticas em portaria, checklist, manutenção predial e outros determinados assuntos, né, chefia, liderança. E a gente percebe isso, né? Muitos empregados de condomínios, né, que têm pretensões em ascender na carreira e tal, embora não seja uma coisa tão elástica assim, mas para quem talvez um faxineiro que queira virar um zelador, que talvez queira virar um porteiro-chefe, que talvez possa virar um administrador, um gerente predial, né? Sempre há um espaço para crescimento. Né? Então a gente percebe isso nos nossos treinamentos, né? De algumas situações que nós temos porteiros bastante antigos, né? de trato, de lida, e às vezes está sempre aprendendo uma coisa nova ali. Né? Isso é uma importância que a gente sempre destaca nas nossas falas, né? Porque é uma valorização da profissão. Uma profissão que, pelo que você falou, a gente percebe, né? É uma demanda constante, né? Mas talvez cultural, né? As pessoas, eu quero ter alguém que me receba em casa de madrugada para abrir o portão, para eu entrar, para eu sair, para vigiar meu patrimônio. Então, eu vejo que você entenda assim também, né? O sindicato que luta pela sua categoria, que é forte. Você falou uma coisa, assim, por mais que muitos condomínios hoje procurem ter hoje automatização, né, em muitas coisas, eu percebo que muito das pessoas preferem a pessoa física, eu acho que se sente mais seguro. Sim. Embora hoje as automatizações demandam, de repente, uma economia para os condomínios, né? Sim. Mas a figura da pessoa, muita gente às vezes prefere que tenha lá, chegue lá, às vezes um pouquinho mais tarde em casa, e tenha lá a pessoa que talvez iniba qualquer tipo de situação que eles... de assalto mesmo, alguma coisa mais próxima, né? Sim. Mas isso é uma das coisas ideais também, é bom.
Não, perfeito. Sobre a qualificação dos cargos em si, né, o que você me diria? Porteiro, zelador, é a mesma coisa? Qual seria a Tem diferença? diferença, tem diferença. Primeiro, o porteiro, né? O porteiro talvez seja a menina dos olhos de qualquer condomínio, né? Ele acho que é o cara que tem um ego muito grande, porque o porteiro é a porta de entrada de um condomínio. Se você chegar em qualquer condomínio, você ver aqui a figura da pessoa, você vai chamá-lo de porteiro. Dificilmente você vai falar que ele é um zelador ou é um faxineiro. Então, assim, eu vejo até na hora quando a gente vai fazer admissões, isso, a troca de função, o cara, não, eu quero ser porteiro. Tanto que hoje você tem o dia do porteiro, né, que é o dia 6 de junho. E, na verdade, às vezes até as pessoas confundem que o dia 29 é o dia onde eles recebem o feriado dele, mas ali o dia 29 não é o dia do porteiro. O dia 29 é o dia dos funcionários que trabalham em condomínios. Tem essa diferença. Então, assim, o porteiro é aquela figura chave, né, que é o cara que tem aquele estrelado todo. Mas o porteiro é aquele cara que ele fica essencialmente na portaria. É aquele que não sai dali, é aquele que atende, faz o primeiro atendimento aos moradores, aqueles que vão fazer uma entrega, aqueles que vão tentar fazer uma visita. Né? Essa é a principal função do porteiro. O zelador ele já faz, como se eu chamo isso de um coringa. Tanto como pode ficar na portaria de uma forma esporádica, numa cobertura de um almoço ou alguma coisa do tipo, ou faz pequenas manutenções no condomínio também, né? Como pequenas pinturas, algumas coisas de reparos, consertos, essa coisa desse tipo. E o faxineiro, o auxiliar de serviços gerais, é aquele realmente que trata da limpeza do condomínio. Tá? Então, a principal distinção, né, se é que a gente pode chamar assim, entre os três, é exatamente essa. Perfeito. Entendeu? Agora, para fins de salário base, o porteiro é o mesmo do zelador, né? Conforme a convenção coletiva, o salário base de porteiro, zelador e vigia é o mesmo. Tá? O do faxineiro é que é um pouco menor. Entendeu? Certo. Mas para nível de pagamento de salário base é o porteiro, zelador e vigia. É engraçado. É engraçado você falar isso a respeito das vaidades que todos temos com relação a nomes, a cargos, etc., né? Hierarquias, enfim. Entre porteiro, zelador, como você falou, tem até o personagem, né? Aquele do Vai Que Cola, o Ferdinando, né? Sim. Eu não sou zelador, eu sou concierge. Então ele puxa para um nome mais chique, né? E a gente sabe que isso existe na sociedade de um modo geral, né? É engraçado que parece que em São Paulo o título zelador, já ouvi falar alguns colegas assim, ele parece que tem uma projeção maior, né? Não sei se... Eu nunca fui a São Paulo, mas já vi alguns colegas falando, a impressão que me dá é essa. Mas o fato é que é impressionante como é que essas valorizações conceituais, né, de hierarquia estão presentes em todas as relações. Né? Então a gente tem essa questão de eu não sou faxineiro, eu sou zelador, título, né? eu não sou porteiro, eu sou porteiro-chefe e tal. Então, mas de uma certa forma é bom, né? A pessoa tem uma ambição um egozinho que crescer. Às vezes é necessário. Né? Eu acho que faz parte, né? Sim. Tá. De um modo geral, Ferreira, o que você diria, assim, para a gente encaminhar para o nosso bate-papo final? O que você diria, assim, como mensagem principal para quem trabalha em condomínio, né? Qual o recado principal, a mensagem final que você deixaria para aquele cara que está lá no dia a dia, que você atende aqui, sim, né? Sim, toda a equipe atende aqui na administradora, no departamento pessoal, para que a gente tenha um ambiente, uma relação, digamos assim, melhor, produtiva possível. Qual é a mensagem que você deixa? A mensagem que eu deixo, né, para esses funcionários de condomínio, não exatamente a porteira, mas todos eles, né, é que procurem, cara, fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, sabe? Você, de alguma forma, em algum momento, alguém vai perceber isso, você vai ser super valorizado, tá? Não se deixe, sabe? Porque às vezes tem muitas coisas que acontecem, muitas intrigas, né, entre eles mesmos, algumas vezes, mas, assim, procure
procure fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Procure as suas atribuições, o que você precisa fazer. Não espere que o síndico vá falar com você isso. Você sabe. Você já faz aquilo 1, 2, 3 vezes. Então, assim, não espere que te cobrem, te peçam. Até porque esse tipo de trabalhador é um que está sujeito à mudança de patrão a cada, talvez, uma vez por ano, né? Aquela coisa de estar síndico, né? Você nem sempre está ali, vai pegar aquela figura como síndico. Hoje é um, amanhã é outro. Então o trato tem que ser o mesmo, sabe? Até para que você realmente seja olhado como na própria mudança, né? Quando ocorra, se é que vai haver, e sempre há mudança de síndico, você seja bem visto. Se você quer permanecer, faça o seu trabalho da melhor maneira possível, que todo mundo vai te ver e tenho certeza que, embora tenha essa troca, você vai estar sempre com o seu lugar garantido, fazendo sempre o seu melhor. Legal, pô. Ferreira, muito obrigado pelo seu bate-papo, pela disponibilização de estar aqui conosco no nosso podcast da Qualifique Escola de Síndico. Queria te agradecer imensamente, deixar as portas abertas para quem quiser voltar qualquer dia desse. Hoje a gente falou um pouquinho sobre o ambiente de departamento pessoal, histórias vividas, né, com síndico, empregados de condomínio. Tá? Então, queria te agradecer. Quando você puder voltar, em outro momento, será sempre bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho do que a gente faz no nosso dia a dia. Né? Espero que vocês assistam e façam seu comentário, dá um like, tá bom? Certamente. E deixe tranquilo. Ok, Ferreira, muito obrigado. Então, se você gostou, conforme o Ferreira falou, deixa sua mensagem, seu like, entre em contato conosco. Nós estamos sempre produzindo aí conteúdo de interesse para quem está no ambiente de condomínio, tá? Nós temos os nossos treinamentos para porteiros, para síndicos, tá? Entre em nossas redes sociais, Qualifique Escola de Síndico, Instagram, no YouTube, sempre tem um conteúdo de interesse para você. Tá bom, pessoal? Obrigado, forte abraço a todos.